Amém, irmãos? Amém. Bem-vindos à Conferência das Igrejas do Norte de Portugal. Estamos aqui na transmissão direto do local de reuniões da Igreja do Porto. Amém. Os irmãos que não me conhecem, meu nome é Alexandre, moro na Alemanha. Eu percebi hoje à tarde que os jovens do SEAP me conhecem mais como o pai da estrela, né? Aleluia! Ó Senhor Jesus! O Josman, como eu, como o Grimaldi, me pediram para vir para a conferência, né? Que bom, né? Amém? Vou participar da conferência. Aí comprei a passagem, aí eles falaram assim: não, mas você vai lá falar a palavra, né? Oh, meu Deus! Amém? Eu vou cooperar junto com os irmãos. Né? Eles falaram: não, mas vai falar toda a palavra. Eu falei: oh, meu Deus, Senhor Jesus! Aí me pegou, né? Mas estamos aqui por causa da força do Senhor, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Passar para vocês um pouco desse fogo que nós pegamos lá na conferência na Estância no Brasil. Sobrenatural, né? A conferência foi sobrenatural e nós ficamos tudo meio louco assim, né? Eu estava lá com o Grimaldi, com o Josman. E, irmãos, que alegria, uma coisa assim, indizível, né? E o melhor é o seguinte, essa alegria, claro, vem da palavra de Deus, vem do trono de Deus, mas também vem do fato dos irmãos estarem praticando a pregação do Evangelho. E o melhor que isso é o seguinte, irmãos, essa alegria não estava só no Brasil, essa alegria está aqui também, porque nós estamos praticando, né? Saindo na rua, orando pelas pessoas. Então está todo mundo meio louco, né? Está todo mundo cheio de vida aí. E então, nesse sentimento, irmãos, que nós temos que permanecer, amém? A gente estava estudando o livro de Mateus, e o livro de Mateus, acho que o que resume bem assim, é Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus fala bem-aventurados, né? Vocês lembram o que é essa palavra bem-aventurados? Quem que lembra? Feliz, né? Macarios, em grego, quer dizer feliz, feliz da vida, né? Bem-aventurado. E Efésios 1:3 fala que nós somos abençoados. Então aquele hino que nós cantamos tem tudo a ver com Mateus e com Efésios. Sou feliz e abençoado. Amém? Estamos aqui na vida da igreja, que alegria, né? Feliz, abençoados. E em Efésios, irmãos, nós entramos aí. Nós estávamos ali num voo alto assim, né? O irmão Pedro falou 35 mil pés, né? E aí nós entramos no livro de Efésios, continuando nesse nível, né? Não baixou, mas pelo contrário, nós continuamos aí a todo vapor, né? E o título de hoje, irmãos, é as bênçãos, né? A bênção do Deus triuno para a edificação da igreja. Só que a gente estava cantando ali, eu tive sentimento, antes de entrar nisso, compartilhar uma coisa muito importante com vocês, do início do livro de Efésios, né? Essas são as primeiras mensagens que o irmão Pedro nos passou. Bom, aqui em Efésios 1:1, ele fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bom, então, essa epístola é para os irmãos que vivem em Éfeso, certo? Aí vamos ver um pouquinho o pano de fundo de Éfeso, da igreja em Éfeso. E vocês vão ver que tem bastante a ver com vocês. Em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Não vou ler todo o trecho aqui, mas o Paulo passou por Éfeso, né? Achou alguns discípulos ali e estavam meio confusos, né? Que estavam ali em Éfeso, porque eles tinham ouvido do Evangelho, mas eles tinham ouvido só que existia o batismo de João. Eles nem sabiam que existia o batismo do Espírito Santo. E nem sabia de Jesus. Imagina, irmão, como é que o discípulo não sabia de Jesus, né? Então, estava bem fraquinho esses discípulos aqui de Éfeso. Aí o Paulo teve que pregar o evangelho para eles,
e ensiná-los o caminho da salvação, amém? E batizou eles em nome do Senhor Jesus. Bom, aí, a partir do versículo 8, fala que primeiro Paulo frequentava a sinagoga, né? Atos 19, 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Essa escola de Tirano era um espaço que, assim, nessa região que tinha influência grega, eles tinham as chamadas escolas. Os filósofos, eles alugavam um lugar, ou uma pessoa que patrocinava o filósofo alugava um lugar, e esse filósofo ficava ensinando as pessoas, né? Ficava ensinando os pensamentos dele e tal. Claro, era filosofia, um pouco de ciência, aquela coisa toda. E tinha essa escola de Tirano que estava disponível. Né? Não sabemos por que estava disponível, se o tirano morreu ou se... não sei, mas de alguma forma ele usou essa escola, um lugar, alugou esse lugar. Provavelmente começou ali a diariamente ter conferência, né? Diariamente ali compartilhar com os irmãos. E durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, quando eu li esse trecho antigamente, eu pensava assim, puxa, que maravilha, né? A gente vai numa conferência que nem aqui, 3 dias, já ganha tanta riqueza, ou vai lá na conferência em Sumaré por 9 dias, ganha tanto. Imagina aqui a conferência por 2 anos, o Paulo falando ali e tal, e deu ensejo para todos os habitantes da Ásia ouvirem a palavra. Então eu imaginava assim, né? Todos os habitantes da Ásia, quais cidades que vocês conhecem que tinha igreja na Ásia? Éfeso, pelo menos algumas, 7 a gente conhece de Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, né? Éfeso, tá, mas vamos na ordem, né? Éfeso, Esmirna, tem que saber na ordem, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E Colossos também estava na... Então, pelo menos essas 8 cidades, mais Éfeso a gente conhece que estavam ali na Ásia Menor. Então, todos os da Ásia ouviram a palavra. Eu pensava assim, puxa, então, o que acontecia? Eles faziam aquelas caravanas, como eu imaginava, né? Faziam a caravana e iam até Éfeso ouvir a palavra de Paulo, certo? E aí voltavam para sua casa, tal. Faz sentido, né? Faz sentido, mas não é sobrenatural. Então, não foi bem assim que aconteceu. Eu vou provar para vocês por quê. Em Colossenses, vamos ler ali, Colossenses. Paulo escreveu a carta para Colossos, né? Para a igreja em Colossos. Em Colossenses. É interessante, vamos ver aqui mais para o final. Aqui, quer ver? O capítulo 4 de Colossenses. Capítulo 4, versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, de tudo vos informará. E vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos falarão tudo o que por ali ocorre. Aí vem o Aristarco e tal. Aí vamos lá embaixo, no versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Tá? Então,
Por que eu li todos esses versículos? Para mostrar uma coisa para vocês. Paulo, ele não tinha ido pessoalmente em Colossos. E não foi assim que todos os irmãos de Colossos foram para Éfeso ouvir a palavra. Quando você lê Atos 19, dá essa impressão, né, que todo mundo foi para Éfeso ouvir a palavra. Na verdade, irmãos, mudou o meu conceito radicalmente. O que Paulo fez na escola de Tirano não foi uma conferência por 2 anos. Foi um CEAP. Ele estava ali e de lá, irmãos, enviava pessoas para Colossos. Foi o Epáfras. Eu não sei como que o Epáfras foi parar em Éfeso, né? Mas ele era de Colossos. Ele foi até Éfeso, ouviu a palavra, ficou louco e foi para Colossos. E aí chegou em Colossos, sabe o que ele fez? Ele chegou para os amigos dele e falou assim: posso orar por você? Aí a pessoa falou: pode. O que você quer que ore? Isso, aquilo, né? O meu filho, o meu tio. Aí ele orou e falou a palavra profética para as pessoas. E Colossos pegou fogo, irmãos. Aí as coisas começaram a acontecer em Colossos. E aí o Epáfras, ele não ficou só em Colossos, ele foi para Laodiceia. E na Laodiceia, ele também foi falar assim: posso orar por você? Encontrou as pessoas. E depois ele foi para Hierápolis. Então, irmãos, como que a palavra de Éfeso passou para as outras cidades? Como que todos os da Ásia ouviram a palavra? Por meio, deixa eu usar as palavras de hoje, por meio dos ceapistas, né? Por meio dos irmãos que foram ali, pegaram fogo, foram praticar. Os milagres e prodígios que aconteciam por meio de Paulo, não foi só por meio de Paulo, não, irmão. Eu creio que aqueles irmãos eles estavam ali pregando o evangelho também. Estavam orando pelas pessoas. Não é? Nós estamos orando pelas pessoas. Quantos milagres têm acontecido? E vou falar uma coisa para vocês. Vocês não sabem nem 1% dos milagres que acontecem. Porque você ora pela pessoa, não é? Você ora pela pessoa na rua ali, ou no shopping, ou não sei aonde. A pessoa vai embora. Irmãos, a oração que você faz alguma coisa, né? Acontece, as coisas acontecem. Nós vamos ver nos próximos meses e anos as pessoas vindo contar assim: um rapaz veio aqui orar por mim. Rapaz, meu filho foi curado, né? Bom, eu creio que nós vamos ouvir alguns desses testemunhos. Porque, irmãos, a oração que nós estamos fazendo é a oração que é unida a Cristo. É junto com a igreja, né? Então nossa oração tem poder. Nós estávamos tendo comunhão hoje, Josman e eu, né? E aí nós estamos falando: puxa, irmão, a oração da igreja tem poder. Quanta coisa tem acontecido por meio da oração da igreja. E nós somos ainda um pouco tolos, né? A gente até está tendo comunhão. Eu não quero pedir para os irmãos orar por essa situação e tal. A gente fica assim meio retraído às vezes. Mas nós estamos perdendo bênção. Vamos abrir a nossa situação. Cara, não precisa ficar contando todos os detalhes, né? Mas pede para os irmãos orar, pede para a igreja orar. Você vai ver como a oração da igreja tem poder, né? E vai mudar as situações. Então, essa aqui é só uma introdução para mostrar para vocês como que a igreja em Éfeso, ela se tornou forte. Eu creio que foi algo parecido com o CEAP. Eu creio que foi alguma coisa que o Senhor, por meio de Paulo, gerou obreiros, gerou pessoas que saíram para pregar o evangelho. Porque o próprio Paulo falou que os dons são para o aperfeiçoamento dos santos. Então não é só o Paulo que fazia tudo, falava todo dia todo, acordava de manhã até noite falando, né? Não, irmãos, ele formava pessoas para fazer a obra do evangelho. Você não crê nisso? Nós estamos nesse caminho, irmãos, né? Estamos fazendo todo mundo funcionar, né? E o sentimento é o seguinte, né? Essa aqui, transcrevi. Irmãos, as palavras aqui, eu peguei as mensagens do Pedro Dong e imergi aqui, tá? Então, vou falar algumas frases. Éfeso formou muitos missionários para ganhar toda a Ásia Menor. Foi a palavra dele. Agora, essa aqui eu que acrescento. Portugal vai formar muitos missionários para ganhar toda a Europa. Aleluia! Já está acontecendo, já está acontecendo. Mas, irmãos, você não precisa
Que nem eu falo, você não precisa nem crer, porque está acontecendo, você está vendo, né? Bem-aventurados os que... Como é que fala lá? Os que... porque vedes, credes, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós já estamos vendo acontecer, né? Mas graças ao Senhor. Então, irmãos, aconteceu o CEAP aqui, né? Em Portugal. Acho que todos, né? Principalmente os jovens que estão aqui, estão muito, né, cheios de experiência, cheios de vida. E todos os irmãos da igreja que participaram, né? Que eu fiquei sabendo, os irmãos de Porto foram ali participar também do CEAP, voltaram, né? Teve essa ida e vinda. Irmãos, isso deixa todo mundo cheio de vida, né? Sair para pregar o evangelho, fazer comportagem, isso aí rejuvenesce, né, a nossa vida espiritual. Então, vamos praticar isso aí. E aí, irmãos, o que está acontecendo? Já está acontecendo. Né? Esses missionários não vão ficar contidos aqui na Europa. Né? Alguns de vocês estão indo daqui a pouco para a Itália, não é isso? Maravilha! Então, o fogo vai expandindo aí. E aí você vai ali, vai para Colossos, vai para Laodiceia, vai para Herápolis, né? Meu Senhor Jesus, esse fogo vai pegar Europa! Vai botar fogo em tudo aí, né? Ó Senhor Jesus! Então é isso aí, irmãos. Vamos manter esse fogo, né? A nossa vida da igreja tem que ter esse fogo, né? Então tem que sempre renovar, né? O CEAP, claro, tem muitas aventuras, muitas emoções aí. Todo dia na rua encontrando pessoas novas, renova bastante. Na vida da igreja, a gente tem um pouco a tendência de cair numa rotina, não é isso? Você trabalha, vai na reunião, tal, a reunião é boa, né? Às vezes não é tão boa, tal. Aí você fica numa rotina, você pode envelhecer um pouco. Então, às vezes precisa, de vez em quando, né? Vamos para o CEAP, né? Vamos juntar a igreja com o CEAP para renovar a igreja. Aí você volta para a igreja queimando, né? E aí, puxa, quem foi no CEAP nas últimas semanas? Quem foi? Qual de vocês? Agora, desses que foram. Isso, que teve. Qual de vocês se arrependeu de ir para o CEAP? Pode falar, né? Não teve ninguém? Olha Deus, né? Bom, né? Vocês não estão com medo, né? Os irmãos me convidaram, eles falaram assim, vamos chamar o pastor alemão, porque ele morde, né? Mas vocês não precisam ficar com medo não, tá? Não, mas o CEAP, irmãos, puxa, quem não gosta de estar no CEAP, né? É muita bênção, ó Senhor. Então, esse é o pano de fundo da igreja em Éfeso, né? Ó Senhor Jesus. Sou missionário, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Então, Efésios 1, 3. Vamos entrar aí na mensagem, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Desfrutamos bastante no começo orando lendo desse versículo, né? Irmãos, primeira coisa, a questão do bendito. Bendito Deus e Pai. Bendito quer dizer assim, falar bem, né? Você louvar, você elogiar. Então, olha só, nós estamos tão cheios de vida, tão cheios de alegria, que nós começamos a bendizer a Deus. Amém. Começamos a louvar a Deus. Amém. Você fala bem de Deus, por quê? Porque você está contente com Deus. Amém. Não é isso? As pessoas que não conhecem a Deus, sempre falam assim, por que Deus permitiu isso na minha vida? Não é? Acho que até você já falou isso alguma vez, né? Quando a gente não conhece Deus direito, a gente fala uma dessas, né? Por que Deus deixou o negócio? Né? Por que tal? Mano, mas se você conhece o Deus verdadeiro, se você está recebendo o trabalhar de Deus, se você está sendo enchido até toda a plenitude de Deus, você não tem outra coisa a fazer a não ser dizer, bendito seja Deus, né? Bendito Deus e Pai. Da nossa boca só sai louvor, né? Louvor ao nosso Deus. Quando nós estamos tocando nas coisas do Espírito, nós louvamos o nosso Deus e Pai. Ó Senhor Jesus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tem nos abençoado. Essa bênção é a mesma palavra, é bendito, Ele nos tem bendizido. Você consegue acreditar que Deus está elogiando você? Deus está louvando você? Deus está falando assim, muito bom, né? Fala na palavra, muito bom, servo bom e fiel. O Senhor vai falar isso, não é isso?
Então, fala aqui que Ele nos tem abençoado, Ele nos tem bendizido, Ele tem falado bem de nós. E claro, irmãos, quando Deus fala, a palavra já sai fazendo, cheio de poder, né? Então, o elogio de Deus é bom mesmo, porque a palavra faz a obra, não é isso? Como é que é lá? A palavra fará, então vou mergulhar, amém! Fará, então vou mergulhar, amém! Senhor Jesus, amém, aleluia, oh Senhor Jesus, amém! É isso aí, quem faz a obra é a palavra de Deus. Então, se Deus abençoou, está abençoado, amém? Se Deus falou, está falado e vai acontecer. Por isso, irmãos, que nós temos que ter esse amor reverente à palavra de Deus, à palavra profética. Porque quando Deus fala, as coisas acontecem. A nossa função é só crer na palavra. Nós vamos ver mais para frente, isso é decisivo, tá? Deus fala. Se vai acontecer alguma coisa na tua vida, depende se você crê ou não. Se você não crê, a palavra de Deus passa por você e alcança outro que crê. Certo? Mas se você crê, a palavra faz uma revolução na sua vida. A palavra vai mudar e vai fazer a obra de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, a gente tem experimentado muitos milagres, né? Claro que eu não preciso falar isso, né? Eu não conheço a situação que está acontecendo aqui na Igreja do Porto, a Igreja em Lisboa, as outras igrejas, mas eu tenho certeza, né? O Josman me contou um pouco. Irmãos, o Senhor está respondendo oração após oração da igreja. Situações difíceis, irresolvíveis. Você ora com a igreja, resolve. A coisa acontece. Os irmãos estão saindo na rua, fazendo comportagem. Irmãos, quantos milagres estão acontecendo? Não é isso? Nós estamos sendo abençoados. Só que agora sim, a bênção, eu queria ainda falar uma coisa para vocês. Essa bênção, que é resolver uma situação aqui, uma situação de doença, emprego e tal, ainda, irmãos, ainda está na esfera terrena. São experiências maravilhosas que nós temos com Deus, certo? Isso aí é inegável, mas ainda está na esfera terrena. O que ele está falando aqui é de bênção na região celestial. E ele vai começar a discorrer sobre essas bênçãos. Irmãos, é uma coisa sensacional o que Deus preparou para nós em Cristo. Amém? Nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bom, então a bênção, primeira coisa, a bênção é espiritual. Aleluia! Uma coisa que é um tesouro para nós na vida da igreja, que nos distingue de todos os grupos cristãos, é que nós conhecemos o nosso espírito. Amém? Nós aprendemos a exercitar o nosso espírito. Nós aprendemos a esvaziar o nosso espírito. Nós aprendemos a encher o nosso espírito. É isso? Então nós precisamos usar o nosso espírito. Sempre, irmãos, porque a bênção de Deus é uma bênção espiritual. Então você precisa usar o seu espírito. Amém? Você precisa estar sempre exercitando o seu espírito. E você precisa também esvaziar o seu espírito. Lembra? Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Precisa esvaziar, para aí o Senhor poder encher. O quanto você vai ganhar nessa conferência depende do quanto você agora, hoje, a partir de hoje, esvaziar o seu espírito. Porque se você já estiver cheio, eu já ouvi Efésios 1 várias vezes, estou cheio já. Acho que você não vai falar exatamente assim, mas você vai pensar assim, né? Se você tiver essa atitude, você vai receber muito pouco, né? Mas se você esvaziar o seu espírito, aí o Senhor vai encher o seu espírito. Obrigado, irmã. Graças ao Senhor. Nós precisamos amar o nosso espírito. Eu escrevi aqui, amar o nosso espírito. O que quer dizer isso? Nós temos corpo, alma e espírito, certo? Então, tem gente que ama o seu corpo, né? As mulheres, né? Fica ali no espelho, os homens que fazem bastante musculação, ama o seu corpo, né?
Ó, a gente também ama a nossa alma, né? Você, puxa, eu gosto das ideias que eu tenho, né? Eu gosto das minhas emoções, tantas emoções, né? Irmãos, mas nós precisamos aprender, acima de tudo, a amar o nosso espírito. Você é um abençoado porque você tem um espírito humano. Ó Senhor Jesus, Zacarias, vamos lá. Esse aqui, importante demais. Zacarias 12:1. Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, né? Zacarias 12:1. Olha isso aqui. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, o Senhor, ele estendeu o céu, que é uma coisa infindável, é o universo. As pessoas, os cientistas, eles tentaram estimar o número de estrelas. É um número assim que você não consegue nem imaginar o tamanho quanto de estrela que tem nesse universo. Aí fundou a terra. Olha, nosso Deus, irmãos, fez essa terra aqui ser uma terra fértil, uma terra habitável. Tem tanta coisa que podia dar errado nessa terra, né? Se você estudar um pouco a questão dos astros, né, dos planetas, você vai ver que se a Terra fosse um pouco mais perto do Sol, a gente torrava aqui. Se fosse um pouco mais longe, todo mundo estava congelado. Né? Então a Terra está exatamente na posição onde pode ter vida. Né? E às vezes fica um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto, verão e inverno, e ainda dá um choquezinho térmico, né? Bom para a gente ficar mais forte, né? Então, fundou a terra, nosso Deus maravilhoso. Então, olha só, esse Deus estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito dentro do homem. Isso, formar o espírito dentro do homem, está no mesmo patamar de estender o céu e fundar a terra. É inacreditável. Inacreditável, irmãos. Né? Esse universo maravilhoso, a terra maravilhosa, e o seu espírito, aos olhos de Deus, está no mesmo tamanho. Então você precisa aprender a amar o seu espírito. Eu tenho um espírito, aleluia, eu posso exercitar o meu espírito. Logo de manhã, acorda, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Exercitar o espírito, porque a bênção vem no espírito. Se você está no espírito, você vai receber bênção espiritual. Amém? Claro, você também precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, né? Mas aprenda a amar o seu espírito. Cuide do seu espírito. Deixe o seu espírito sempre vivo, né? Sempre renovado. Nunca deixe o seu espírito envelhecer. Né? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor, toda a bênção de Deus se relaciona com o nosso espírito. Aleluia! Toda a bênção de Deus se relaciona com o nosso espírito. Eclesiastes 12:7. Ó Senhor Jesus. Em Eclesiastes 12:7, ele falou assim, né? Estava aqui num desabafo, né? O Salomão. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então veja bem, irmãos, o nosso corpo vai um dia voltar para o pó, né? Se o Senhor não nos arrebatar antes, o pó volta para o pó. Mas o nosso espírito volta para Deus. Porque o nosso espírito, ele veio de Deus. Quando você foi criado, Deus soprou o espírito para dentro do homem. Não é isso? Ele fez aquele boneco de barro, mas soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, ou seja, o espírito saiu de Deus e veio para dentro de você. Então o teu espírito humano, ele proveio de Deus. E quando o teu tempo aqui na terra passar, o seu espírito vai voltar para Deus, porque nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui, né? Até eu falar. Nós somos os verdadeiros extraterrestres, né? Nós não somos desse mundo. Vós não sois desse mundo, como eu também não sou. Então nós estamos aqui nessa terra,
né, com esse corpo terreno, mas a nossa verdadeira pátria está nos céus. Nós somos de uma outra nação. E nós estamos aqui nessa terra, parece um filme assim de conspiração, né? Nós estamos aqui nessa terra para encontrar outras pessoas e transformá-los em extraterrestres também. Quando você fala assim, posso orar por você? Você ora por uma pessoa, desperta o espírito da pessoa. O que aconteceu? Você despertou aquele extraterrestre da pessoa, né? Despertou o espírito que pertence a Deus. E quando essa pessoa entra na vida da igreja, você tem que ensinar essa pessoa a viver por essa vida de Deus, que não é a vida dessa terra. A pessoa aprendeu desde que nasceu a viver aqui na terra, com a cultura dessa terra, com a cultura familiar. Aí a partir do momento que ela recebe a vida do Senhor Jesus, ela tem que aprender a viver por uma nova cultura, a cultura celestial, a cultura do Espírito. Amém? E essa cultura, ela vem com as bênçãos espirituais. O Senhor vem enchendo o nosso espírito, né? E se você está vivendo no Espírito, você vai receber essas bênçãos espirituais. E aí vai acontecer aquele negócio. O irmão Pedro começou a mensagem na conferência assim, sobrenatural, né? Aí até fazer aquela musiquinha, é sobrenatural, é sobrenatural. Porque, irmãos, quando você vive pelo Espírito, exercita a sua fé, começa a acontecer umas coisas sobrenaturais. Sobrenatural, uma coisa que você fala, não acredito isso, né? Eu só acredito porque eu sou crente, né? Porque eu creio, né? Mas, né, irmão, se você fala a verdade, se você pensar um pouquinho, mesmo vocês que são jovens, as coisas que já aconteceram na vida de vocês, por meio da fé, não é uma coisa sobrenatural? Não é? Dá para escrever um livro, dá para escrever, puxa, irmãos, e nós que temos tido experiência com o Senhor há mais tempo, cada passo de fé é uma experiência sobrenatural. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, não vale a pena ter uma vidinha convencional, né? Uma vidinha aí natural. Você é feito para ter uma vida sobrenatural. Você tem Espírito, o Senhor te salvou, né? Te deu vida para você viver uma vida sobrenatural. Tudo isso é acionado por meio da fé. Toda sorte de bênção espiritual vem para você, entra na sua vida por meio dessa dispensa, dessa bênção do Deus triuno. Ó Senhor Jesus. Então vamos lá. Isso aí, agora vamos começar a falar sobre essas bênçãos, né? Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Isso aqui então foi a obra do Pai. O Pai te escolheu. Nós que estamos aqui, irmãos, nós somos escolhidos, né? Tem aquela, eu não sei se aqui em Portugal também fala isso do time de futebol, no Brasil fala a seleção, não é isso? Não sei como que é aqui em Portugal, se também fala algo assim, né? Uma equipa, né? Mas a seleção em português no Brasil significa assim, são os escolhidos, não é isso? O Grimaldi conhece dessa área aí, selecionados. Então, tem aí os olheiros, né? Eles vão ali vendo os jogos de futebol com outros olhos, eles não estão ali para torcer, para comemorar, eles estão para ver quem que joga bem futebol e quem também se encaixa num time, né? Porque às vezes o cara joga muito bem, mas não encaixa no time. Então ele vai lá e aí seleciona algumas pessoas para fazer parte daquela equipa que vai representar o país. Então, dentre bilhões de pessoas nessa terra, você foi escolhido. Você foi selecionado para representar Deus nessa terra. Ó Senhor Jesus! Amém. Que bênção maravilhosa, irmãos! Não é isso? Que coisa sobrenatural, né? Isso que não vale a pena a gente viver por nós mesmos, né? Não vale a pena viver nossa vidinha, porque nós somos escolhidos para uma coisa muito maior. Representar Deus nessa terra. E você foi escolhido nele, tá? Então, como que Deus te escolheu? Não é porque você é uma boa pessoa, tal. É porque Deus sabia que você ia estar em Cristo. Aí em Cristo Ele te escolheu. Esse vale a pena, né? Ele está em Cristo.
Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então o Senhor quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Não vou entrar nisso por causa do tempo, tá? Aí, versículo 5. Nos predestinou. Deixa eu voltar aqui. O versículo 4 ainda fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, isso aí é outra coisa que não dá para você entender. Os cientistas, eles pesquisam aí, quando que começou o mundo e tal, e fizeram modelos físico-astronômicos aí, e chegaram à conclusão assim, eles conseguem entender como que os planetas são aí as estrelas, e conseguem rastrear isso para trás até 13,8 bilhões de anos atrás. 13,8 bilhões. Só que eles não sabem o que aconteceu um pouquinho antes disso, porque não tem mais nenhuma informação sobre isso no universo. Então, antes da fundação do mundo, ou seja, pelo menos há mais de 13,8 bilhões de anos atrás, você foi escolhido. É uma coisa que não dá para entender, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. E aí Deus fundou esse universo, fundou a Terra, né? E Ele na sua maravilhosa presciência, Ele sabia que você ia existir, e Ele te escolheu. Só isso aí é já para você ficar louco, né? Ó Senhor Jesus. Mas tem mais. E nos predestinou para Ele, versículo 5. Nos predestinou. Predestinou quer dizer, nos deu um destino prévio. Ele Ele destinou como ia ser a sua vida. Bom, aí tem até essa história bastante interessante, né? Quem já esteve aí no meio cristão vai entender melhor isso. Existe muita confusão entre os cristãos a questão do ensinamento da predestinação. O irmão Pedro até nos contou bastante sobre isso, né? Então, tem a escola mais tradicional, vou citar alguns nomes, né? Igreja presbiteriana, igreja batista, né? Igrejas um pouco mais tradicionais, que seguem o ensinamento calvinista, que é o seguinte: Deus predestinou, Ele tem o direito de predestinar, Ele decide o que vai acontecer na sua vida, ponto. Certo? Então, Ele tem o direito, Ele é Deus. Tem até alguns versículos na Bíblia que parecem explicar dessa maneira. Então, você não precisa fazer nada, Deus predestinou. Se você teve sorte, você foi predestinado para ser um filho de Deus. Se você teve azar, você vai para o lago de fogo. Então, mais ou menos assim, tá? Mas tem outra escola, a escola arminiana, que fala o seguinte: não, depende, você só é salvo se você se esforçar, se você tiver uma vida santa, se você for ali uma pessoa que está fazendo boas obras, né? Então, tem algumas passagens da Bíblia que parecem também comprovar essa área. Falar arminiano, você não entende muito, mas a maioria dos grupos pentecostais seguem essa linha, tá? Se você crê em Jesus, agora, se você pecar, você perdeu a salvação. Não sei se você já ouviu isso aí. Então, essa questão dos arminianos. Bom, se você for receber a luz, né, que nós temos recebido, você percebe duas coisas. A escola calvinista tem um certo problema. Ela te deixa folgado. Né? Você é predestinado, então beleza, né? Não preciso fazer mais nada. Fiquei tranquilo, estou salvo, né? Não preciso mais seguir a Deus. Eu posso, né, até essa escola calvinista gerou, principalmente entre os protestantes, bastante desenvolvimento econômico. Porque eles falaram assim: já estou salvo mesmo, eu vou ganhar dinheiro, né? vou me esforçar, eu vou trabalhar, ganhar dinheiro. Né? Então, essa escola aí. Aí também não precisa muito pregar o evangelho, porque se está predestinado mesmo, então alguém vai pregar o evangelho, a pessoa vai crer de alguma forma aí e tal. Então você fica meio folgadão, né? O calvinista te deixa folgado. Agora, os arminianos, essa escola do arminiano, te deixa aterrorizado. Você fica com medo, medo de perder a salvação, medo, né, de acontecer alguma coisa aí, meu Deus, eu vou para o inferno e tal. Então, essas duas escolas, elas não são saudáveis, nenhuma das duas. Uma você fica muito folgado, a outra você fica aterrorizado. Então, o que nós temos visto, irmão, na revelação da palavra, é um negócio impressionante. Romanos capítulo 9, Romanos 9:30.
ele está ali discorrendo sobre os judeus e tal, né? Romanos 9:30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, há que decorre da fé. Olha lá, versículo 31. Israel que buscava a lei da justiça não chegou a atingir essa lei. Ou seja, Israel era mais ou menos que nem os arminianos, né? Eles procuravam a justiça que vem da lei. Fazer boas obras, você se esforçar e tal. E eles não alcançaram isso. Aí versículo 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, olha só, irmãos, a questão da salvação não é por obras, amém? A salvação é pela fé. E também, esse aí também é de arrepiar os cabelos, é 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2, ele fala: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, a revelação que o Senhor deu por meio do irmão Pedro, né, realmente abriu os céus para nós, é o seguinte: a predestinação de Deus é de acordo com uma atitude sua, sim. Deus sabia que você ia ter uma certa atitude, mas essa atitude não é suas obras, essa atitude é a sua fé. A fé, Deus sabia que você ia crer, então Ele te predestinou. Na verdade, Deus é eterno, né? Quando você crê no Senhor, você foi predestinado por Deus. Não é que assim, te predestina quando você crê, mas você já tinha sido predestinado, então você creu. Só que assim, você pode pregar o evangelho para uma pessoa, e quando essa pessoa crê no Senhor, você possibilitou Deus na eternidade passada ter predestinado essa pessoa. Ó Senhor Jesus! É meio doido, né? Mas é assim, irmãos, se você prega o evangelho e alguém crê no Senhor, você abre a porta para essa pessoa ter sido predestinada por Deus. Acho que nem sei se o tempo verbal aí está certo e explica isso aí. Mas ó, a questão é a seguinte: nós somos eleitos pela presciência de Deus, de acordo com a nossa fé. Deus sabia que nós íamos crer, então Ele nos predestinou. Amém? Isso aí junta essas duas escolas, a calvinista e a arminiana, né? Porque na verdade Deus predestinou, mas é de acordo com a sua fé. Então na verdade não tem problema mais, né? Graças a Deus. Aleluia. Eu não sei se você entendeu isso aí, mas a questão é a seguinte, irmãos. Nós temos que pregar o evangelho. Amém? Trocando em miúdos, né? Trocando em miúdos é isso. Nós vamos pregar o evangelho para as pessoas crerem no Senhor. Eu tenho muito esse conceito ainda. Eu preciso me libertar disso aí, né? Não, a pessoa predestinada vai crer lá na frente. Irmãos, o Senhor colocou do seu lado e te deu o encargo de orar por essa pessoa. Não só os comportores que saem na rua, mas nós, nossa vida diária. Quantas pessoas que nós encontramos, não é isso? E aí, quando você está buscando o Senhor, você invoca o nome do Senhor, o Senhor te fala para você: ora por essa pessoa, né? Ora por essa pessoa. Aí se você é fiel, se obedece ao Senhor, bom, você se surpreende. Né? Cada coisa que acontece, né? Você fala: posso orar por você? A pessoa fala: sim. O quê? Né? Falou sim. Aí você ora, né? E a pessoa, ela abre um canal para a salvação. As fotos, né, que vocês mandam, depois de orar pelas pessoas, está todo mundo sorrindo, né? Está todo mundo contente, porque oração conecta o homem com Deus, né? Então, Senhor Jesus, irmãos, essa é a bênção do Pai. Eu confesso, na minha leitura antiga de Efésios, eu achava que a obra do Pai, Ele fez lá na eternidade passada, e agora está descansando, né? Fica lá fazendo nada, né? Já fez tudo, já escolheu, já predestinou. Bom, mas o Pai está muito ativo, muito ativo. Quando você prega o evangelho e alguém crê no Senhor, o Pai semeia a semente da vida, para essa pessoa ser regenerada,
né? E ativa a predestinação dessa pessoa. Ó Senhor Jesus, coisa louca demais, né? Essa é a bênção do Pai. Ele tem nos abençoado, ó Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Quanto tempo que eu tenho? Até 8h15. Amém. Então vai lá. Segundo o... isso aqui tem que falar também, né? Nos predestinou, o versículo 5, predestinou para ele, para a adoção de filhos. Essa palavra aqui, em grego é huiotesia. Huiotesia. A gente até antigamente sempre riscava, escrevia filiação, né? Porque uma palavra melhor para isso é filiação. Huios é filho, filho maduro. Então ele nos predestinou para ser um filho maduro. Essa a tradução da adoção de filhos, por um lado está ruim, por outro lado não está tão ruim. Eu vou explicar por quê. Por que está ruim? Porque nós não somos filhos adotados de Deus. Nós somos filhos nascidos de Deus. Nós somos gerados por Deus. Nós temos o DNA divino. Não é isso? Então, nós somos filhos de Deus, de fato. Por outro lado, entre os gregos e os romanos na época, acontecia a seguinte coisa. Eles tinham filhos, mas ele esperava o filho crescer para ver se o filho adquiria responsabilidade para herdar as coisas do pai. Às vezes acontecia de o filho não ser responsável o suficiente. Aí, essa pessoa rica ou importante adotava uma pessoa que não era do seu sangue, mas fazia dele o seu filho herdeiro. Né? O meu filho dava o anel, o selo para ele e tal. Então, nesse aspecto, a adoção de filhos não está tão ruim, porque era quando aquela pessoa, aquele rapaz, era feito o filho representante daquela pessoa, o herdeiro, né, daquela pessoa. Então, por um lado, nós estamos felizes que nós nascemos de Deus, né? Por outro lado, nós precisamos crescer, porque um dia o Senhor quer nos entregar toda a sua herança. Então nós somos dessa ruiotesia, quer nos tornar filhos maduros. E Deus te predestinou para ser um filho maduro. Aleluia! Então Ele viu em você que você tem todo esse potencial para ser um filho maduro, e Ele viu também que você vai chegar lá. Deus na eternidade, o irmão Pedro falou assim, Ele pode entrar no tempo e sair quando quiser, né? É o eterno, entra e sai. Então Ele já viu o final das coisas. Ele sabe, irmãos, que você vai chegar lá. Então Ele te predestinou para a filiação, aleluia. Mas é sempre por meio de Jesus Cristo. Nunca acontece por nós mesmos as coisas, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ai, Senhor Jesus, isso aqui, irmãos, Deus tem uma vontade, né? A coisa mais forte nesse universo é a vontade de Deus. Não é isso? Deus tem uma vontade e a vontade de Deus vai acontecer. Satanás pode espernear quanto quiser, a vontade de Deus vai ser cumprida. E nós não precisamos ter medo de Satanás, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a vontade de Deus é imutável, permanente, estável e forte, e vai se cumprir. E quando a vontade de Deus começa a se cumprir, irmãos, existe uma coisa chamada o bom prazer de Deus, o beneplácito. Quando a vontade de Deus se cumpre, começa a se cumprir, Deus tem o seu bom prazer nisso. Deus fica feliz. E a felicidade de Deus extravasa para nós e nós também ficamos felizes. Por isso que quando você pega o Evangelho, você fica tão feliz, porque Deus está feliz da vida. Não é? Fala nos Evangelhos que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Deus solta fogo de artifício, vamos dizer assim, né? Fica aquela festa. Então, essa alegria vem para você também. E você fica também dentro desse beneplácito da sua vontade. Senhor Jesus, Provérbios. Vamos lá, Deus. Senhor Jesus. Provérbios capítulo 8, né?
Nós temos também desfrutado demais desse trecho. Provérbios 8. Ele fala ali da sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus, não é isso? Versículo 30, Provérbios 8, 30. Então, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Então, Jesus estava com o Pai e era o arquiteto do Pai. Ou seja, dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Não é folgando que Jesus não fazia nada, né? Ele estava se deliciando com o Pai todo o tempo. E o arquiteto, o que o arquiteto faz? Um bom arquiteto, ele conversa com quem quer construir uma casa, não é isso? E pergunta, olha, qual que é a sua necessidade, né? Você vai ficar, você é uma pessoa solteira, ou você vai ter 5 filhos e um cachorro, um gato, um papagaio, né? Então, tenta entender a necessidade para construir a casa. Se você vai ter 5 filhos, não dá para construir uma casa com um quarto só, certo? Então, o arquiteto ele tem que entender a necessidade de quem quer construir a casa. Até a minha esposa fala assim, não, o arquiteto ele é um pouco psicólogo, né? Porque ele precisa ali conversar com o cliente e compreender que esse camarada está querendo, como é que ele... Porque imagina, faz a casa, constrói, a pessoa fala, não é isso que eu queria, né? Então, um bom arquiteto ele precisa ali, primeiro fazer um tratamento psicológico com o cliente, entender, para fazer a coisa devida. Então, isso aqui também foi uma coisa muito, muito nova. O Pai tem uma vontade, amém? Ele tem uma vontade forte no seu coração. Agora, quem fez todo o plano para cumprir a vontade do Pai é o Filho. O Filho fez todo o plano, arquitetou e executou. Até eu pensei, puxa, nós temos um hino lá que a gente tem que mudar, né? Tem a glória ao Pai que fez o plano, glória ao Filho que o cumpriu. Na verdade, quem fez o plano é o Filho. Então tem que mudar o hino agora, né? Ó Senhor Jesus. Mas é isso, irmãos, a vontade vem do Pai. O Pai tem uma vontade forte. Ele queria se unir com a criatura, irmãos. Ele queria produzir uma nova criação da sua criatura e se unir com essa criatura por toda a eternidade e se tornar Deus com os homens. E aí o Filho, ele ouviu esse desejo do Pai e ele arquitetou um plano. E nesse plano, incluía ele mesmo vir à terra e morrer na cruz. Olha só que arquiteto, né? Que arquiteto daria o seu sangue para cumprir o plano, né? Mas ali, essa relação entre o Pai e o Filho era uma delícia, irmão, era uma coisa muito boa. Aí o versículo 31, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então, esse aqui já está cumprindo o plano, ele já está introduzindo, já está gerando a igreja e está achando as suas delícias com os filhos dos homens, né? Então, o bom prazer de Deus hoje inclui também a igreja. Antes era o pai e o filho, um relacionamento delicioso, cheio de alegria, e hoje a igreja está incluída nesse bom prazer, o bom prazer da sua vontade. Por isso, irmãos, que quando nós estamos cumprindo a vontade do Pai, nós ficamos tão alegres. O bom prazer do Pai enche o nosso coração. Nós estamos incluídos nessas delícias, né? Com o Pai e com o Filho. Ó Senhor Jesus, para louvor, Efésios 1:6, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia! Então, a obra do Pai redunda em louvor da glória da sua graça. A graça é Cristo sendo o nosso desfrute. Cristo foi dado para nós gratuitamente, não é isso? Só que a graça nos leva para a glória, aleluia, nos leva a reinar com o Senhor, e isso vai ser louvor, né? Ó Senhor Jesus, então é isso, louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aí começa, né? Aí, vamos dizer assim, aí começa com a obra do Filho. Então até agora foi a obra do Pai, agora entra na obra do Filho, que é o amado.
Aleluia! Primeira coisa que é maravilhosa no nosso Senhor Jesus é que Ele é chamado o amado. Quando Jesus foi batizado, vocês lembram o que o Pai falou? Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Ele é o amado. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por que Ele é amado, irmãos? Porque Ele cumpriu a vontade do Pai. Se você quer ser amado do Pai, cumpra a vontade do Pai. Faça a sua obra, não é isso? Ó Senhor Jesus. No qual temos, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Irmãos, sem a redenção, sem o sangue de Jesus, nós não seríamos nada. Não é verdade? Sem a obra salvadora de Jesus, nós não teríamos nenhuma chance de cumprir o propósito de Deus. Então, tudo na nossa vida ocorre porque Jesus derramou o seu sangue por nós. Nós somos infinitamente gratos ao Senhor. Toda vez que nós partimos o pão, nós declaramos isso. Como nós somos felizes que o Senhor derramou o seu sangue por nós. Ó, redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Aleluia! Irmãos, te abençoar, derramar bênção na sua vida, é sabedoria de Deus. Você fala assim, mas eu não mereço. Não interessa, Deus escolheu você. Deus escolheu derramar abundantemente. E para Deus isso é sabedoria e prudência. Queira você ou não, né? Você acha que você não merece? Você não merece mesmo. Mas Deus, Ele te escolheu. E na sua sabedoria e prudência Ele está derramando, né? Ele não dá o seu espírito por medida, não é isso? Ó Senhor Jesus. Versículo 9. Se vocês me pararem, eu vou continuando, tá? Amém? Desvendando-me o mistério da sua vontade. Olha só, irmãos, Senhor Jesus. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Segundo o seu bom prazer, o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Olha lá de novo esse beneplácito. Esse bom prazer, Ele propôs em Cristo, Ele está mostrando isso para você, amém. Aí, versículo 10, de fazer convergir nele. Então esse é o bom prazer de Deus, que tudo convirja em Cristo. Como é que é lá a palavra? Sunistal. Sunistal, ou é sunistal? É sunistal. Fazer convergir, né? É que tudo, na verdade, seja encabeçado em Cristo. Amém? Tudo seja encabeçado em Cristo. Eu acho que você já está um pouco cansado já, né? Não? Melhor parar aqui? A gente continua amanhã? Andiamo? Amém? Então, vamos lá. Fazer convergir nele. Amém? A vontade de Deus é que tudo convirja em Cristo. É que tudo seja encabeçado em Cristo. É que Ele seja o centro de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, irmãos, na sua vida e na minha vida, Cristo precisa ser o centro de todas as coisas. Nós precisamos confessar que tem várias áreas da nossa vida que Cristo ainda não é o centro, não é o cabeça. Irmãos, vamos nos arrepender. Vamos deixar Cristo ser o cabeça. Mesmo uma área da sua vida que você acha que não merece ser dada para Cristo, entrega para Ele. Ele quer cuidar de tudo. Ele quer ser o cabeça de tudo na sua vida. Ele quer que tudo convirja para Ele. Não tenha medo de se entregar para Cristo. Não tenha medo de se colocar debaixo do encabeçamento de Cristo. Ele sabe o que é melhor para você. Ele cuida de você. E a vontade dEle é melhor do que você imagina, né? Às vezes a gente tem um sentimento assim, mas Deus quer que eu sofra e tal. Bom, Deus não quer, Ele quer o melhor para você. Cara, Ele quer te transformar, tá? Isso eu não vou esconder de você. Ele quer te transformar, então precisa de um sofrimentozinho sim, tá? Mas Ele quer te dar o melhor. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Ele tem o melhor para você, melhor do que... Ele escolhe para você melhor do que você mesmo. Não é? Ó Senhor Jesus.
Quem aqui deixou Cristo escolher o seu parceiro, marido ou esposa, pode declarar isso, que Deus escolhe melhor do que você mesmo. Não é? Não é isso? Então, irmãos, não faça a sua escolha pessoal, sua escolha própria. Nosso coração ainda é muito enganoso. Né? Entrega para o Senhor, deixa Ele escolher, deixa Ele encabeçar sua vida profissional, sua vida amorosa, sua vida pessoal, sua vida psicológica, sua vida familiar, seu cuidado com os seus filhos, etc, etc, etc. Cristo quer ser o cabeça, né, de todas as coisas. Senhor Jesus, a redenção nos coloca na condição de recebermos a segunda etapa do trabalho de Deus em nós, que é a bênção do Filho do encabeçamento. Então a redenção não é um fim por si mesmo. Tá? Os cristãos valorizam demais a redenção, com toda razão. Mas a redenção é para o encabeçamento. Tá? Você foi salvo, você foi coberto com o sangue de Cristo, para você poder ser encabeçado por Cristo. Então o sangue de Cristo não é um detergente que você usa todo dia, né? No seguinte sentido, né? Pequei, né? Vou lá confessar para o padre, né? Padre, eu pequei, então vai lá, meu filho, né? Reza o Pai Nosso, reza as Ave Maria e tal. Aí, por que ele fala aí? Aí você fica contente, ufa, né? Tal. Aí você vai lá e peca de novo. Aí você vai, padre, pequei de novo. Então vai, reza de novo. Então aí você nunca sai desse ciclo. Não é assim, irmãos. O plano de Deus não é desse jeito. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para nos perdoar totalmente. E Ele quer que te perdoar e que você não volte a praticar esse pecado. Se você voltar a praticar e confessar, Ele ainda é fiel para te perdoar. Mas a intenção de Deus é que você seja libertado disso aí. Se você coloca esse item da sua vida debaixo do encabeçamento de Cristo. Você entendeu? Se você colocar debaixo do encabeçamento de Cristo, aí você não vai mais pecar, naquele aspecto. Você vai cometer outros erros aí, mas aí você vai confessar e Deus vai te ganhando e vai colocando tudo debaixo do encabeçamento de Cristo. Você percebe? Então o perdão é para te introduzir no encabeçamento de Cristo, para que Ele seja tudo em todos, tudo na sua vida. Não é aquele ciclo eterno, pequei, perdoado, pequei, perdoado, pequei, perdoado. Não, pequei, é perdoado e é encabeçado. É libertado do pecado. E aí você vai sendo encabeçado por Cristo, encabeçado por Cristo. Irmãos, não tem coisa melhor do que viver uma vida encabeçada por Cristo. Não seja, como é que é, a galinha sem cabeça, né? Que fica aí correndo, né? Sem saber para onde vai, né? Nós temos o cabeça que é Cristo. Amém. Senhor Jesus. Ezequiel 47. Eu vou só citar, né? Você tem aquela questão lembra lá que saiu águas do limiar do templo? E aí ele mediu 1000 côvados. E aí a água estava nos artelhos, não é isso? Mediu mais 1000, daí a água estava onde? Nos lombos, né? Aí mediu mais 1000, a água se tornou como um lugar que ele precisava atravessar nado. Então, no começo da nossa vida espiritual, a água está lá embaixo ainda, e você anda, né? Chuta a água para lá e para cá, tal, né? Desfruta do Senhor, aleluia, está cheio de liberdade pessoal própria ainda. Só que aí, irmãos, o Senhor vai crescendo em você. O crescimento de Deus em você faz o nível da água crescer. Aí já vai ficando um pouco mais, né, difícil você viver por você mesmo, né? Vai ficando um pouco mais complicado. Mas aí, irmãos, o Senhor cresce mais em você, aí você tem que se jogar mesmo. Se joga, né? Se apincha na corrente do Espírito, se joga na corrente. Aí você tem que ser levado por esse Senhor. Esse, irmãos, é o encabeçamento de Cristo. Quando Deus encabeçar toda a sua vida, você vai simplesmente ser levado por Ele, né? Então nós precisamos deixar o Senhor nos encabeçar. Nós somos um pouco medrosos, tá? Eu vou falar bem em português claro aqui. Nós somos meio medrosos de deixar Cristo encabeçar nossa vida, não é? A gente tem medo, eu não sei porquê, né? Puxa, o Senhor é tão bom para nós, tudo que Ele faz na nossa vida é bom, e a gente ainda tem medo, né? Então vamos tocar mais no Senhor,
Vamos deixar o amor vencer todo o medo e nos jogar na corrente do Espírito. Deixar ser guiado pelo Senhor. O Senhor vai guiar, vai tirar, te encabeçar em Cristo. Não tem coisa melhor, né, do que ser encabeçado por esse Cristo maravilhoso. Amém. Irmãos, é isso aí. Acho que tá bom por hoje, né? Amanhã a gente continua. É isso? E aí, Josmã? O que faremos? Amém.